Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Verbo de Deus. Desde já peço que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. No vídeo de hoje vamos acompanhar o pastor Lamartine Pozella comentar sobre toda essa polêmica de Baby do Brasil e Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador, onde Baby Consuelo, conhecida como Baby do Brasil, interagindo ali com Ivete Sangalo, disse que todos se preparassem, que daqui a 5 a 10 anos o arrebatamento aconteceria. E ali Ivete Sangalo rebateu, falou certas heresias ali, e esse vídeo está viralizando aqui na internet e em tudo que é redes sociais. Com certeza você já deve ter visto o trecho em vários lugares, e eu venho trazer aqui as palavras do pastor Lamartine Pozella e também do pastor Júnior Trovão. Em algumas palavras que o pastor Lamartine falou, eu concordo que ele disse, que Deus tem suas multiformas de trabalhar, irmãos. Deus usa quem Ele quer, no momento que quer. A Bíblia diz que Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Baby Consuelo ali, mesmo com esse jeito dela exótico, e Deus, estrategista do jeito que é, colocou ela ali para ela falar exatamente essas palavras no meio do covil ali do diabo, que foi um momento carnavalesco, e Deus já tinha colocado a sementinha no coração dela para ela falar sobre o arrebatamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa não é a primeira vez que ela faz isso. Ela já falou sobre isso no programa do Jô, já falou sobre isso no programa de Bial. Então, ela tem coragem de falar. Como eu disse, mesmo com esse jeito exótico dela, mas ela tem coragem. Para quem não sabe, ela é a mãe da pastora Sara Shiva, que também é uma mulher de Deus, prega a verdade em todo canto que vai. Então, eu achei estratégia da parte de Deus, porque se você for olhar, todo mundo hoje só comenta sobre esse assunto, e foi uma forma que Deus permitiu e criou para que aquelas pessoas que estão ali desapercebidas venham saber o que é arrebatamento e que vai acontecer. Com certeza muitas pessoas que saíram dali, que estavam assistindo, que não sabem o que é essa palavra arrebatamento, foram pesquisar, E isso foi um jeito que Deus encontrou para evangelizar essas pessoas que ainda não conhecem esse tema. Então eu vou colocar aqui as palavras do pastor Júnior Trovão, e em seguida eu vou colocar as palavras do pastor Lamartine Pozella. Acompanhe. Está acontecendo nas redes sociais uma polêmica entre a fala da Baby do Brasil e a resposta da Ivete Sangalo. O evento está acontecendo na Bahia, num bloco de carnaval, e a Baby aproveita a sua oportunidade para dizer que já entramos na era do Apocalipse e que a volta de Jesus está muito próxima e que aconteceria entre 9 e 10 anos. Em resposta, Ivete Sangalo disse que iria macetar o Apocalipse, que iria impedir isso, que o amor de Deus seria maior do que isso. Sim, o amor de Deus ele é muito grande, mas Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Está determinado que tudo isso aconteceria no tempo do fim. A Baby queria dizer que entramos na era final, no princípio das dores. A única coisa que eu ponderaria na resposta à fala da Baby seria o tempo, porque ninguém pode determinar o tempo da volta de Jesus, mas em que estamos na hora final, isso ninguém tem dúvida. Ninguém vai impedir do Apocalipse acontecer e nem tampouco a volta de Jesus suceder sobre nós. A Ivete, em resposta a Ivete Sangalo, a única coisa que eu diria que você pode impedir é livrando a sua alma do inferno, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Jesus. A única coisa que você pode impedir, Ivete, não é de fato o Apocalipse, mas impedir que a sua alma vá para o inferno. Eu concordo plenamente com tudo que o pastor Júnior Trovão acabou de dizer, que Ivete Sangalo ela venha se preocupar com a alma dela e não com macetar. Eu quero ver ela macetar quando Jesus voltar e ela ficar.
Aí eu quero ver ela macetar. Então, continue aqui no vídeo. Eu vou colocar agora as palavras do pastor Lamartine e que bate exatamente com as palavras do pastor Júnior Trovão. Assista comigo. Esta live em que eu vou conversar com vocês a respeito desse episódio que aconteceu, que está abalando o Brasil, né? Que é o embate que aconteceu entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo no Carnaval da Bahia. Então, eu vou falar aqui sobre a minha opinião, meu entendimento do que aconteceu espiritualmente. E eu queria pedir a todos vocês que permanecessem aqui até o fim, porque a gente vai falar de coisas muito sérias. Nós estamos agora, fim de semana de Carnaval. Nós sabemos que tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual, então é algo assim muito importante da gente estar refletindo. Bom, eu vou começar falando para vocês a respeito do que eu entendo que aconteceu ali. Muita gente me perguntou, pastor, o que você achou, né? O que aconteceu, tá? Tem gente que tá perguntando de tudo. O que aconteceu é o seguinte: a Baby, pelo que eu entendi, ela estava lá no Carnaval de Salvador e ela se apresentou. Eu acredito que ela cantou as músicas que a tornaram uma cantora famosa, conhecida, né? E o que aconteceu é o seguinte: a Baby, pelo que eu entendi, ela estava lá no Carnaval de Salvador e ela se apresentou. Eu acredito que ela cantou as músicas que a tornaram uma cantora famosa, conhecida, né? A Baby, ela tanto fez parte de um grupo muito famoso chamado Os Novos Baianos, e depois ela partiu para a carreira solo. Mas, de qualquer maneira, a Baby é uma cantora conhecidíssima no Brasil todo e se converteu. E quando ela se converteu, ela se tornou uma figura assim também muito exótica dentro do cenário do povo cristão, né? Eu quero começar, antes de entrar propriamente, falar sobre o que aconteceu, porque quando a Baby estava lá, até trocando carinhos com a Ivete Sangalo, ela aproveitou e falou o seguinte: olha, gente, nós estamos entrando no Apocalipse, então vocês estejam se preparando aí, porque dentro de entre 5 e 10 anos, o arrebatamento vai acontecer. Eu vou comentar a respeito disso mais tarde, mas eu quero começar. Eu vou fazer várias ponderações aqui, tá, gente? Eu não vou fazer nenhuma afirmação categórica, mas eu quero que vocês pensem juntamente comigo sobre o que está acontecendo nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Baby é uma pessoa das mais intrépidas, mais corajosas para pregar o evangelho em lugares em que normalmente pessoas jamais fariam. Eu me lembro até hoje de um programa do Jô Soares em que ela foi entrevistada, em que ela falou abertamente sobre Cristo, sobre o mundo espiritual, sobre o batismo do Espírito Santo, e o Jô ficou alucinado, entendeu? Eu me lembro que eu vibrei, né? Falei, meu Deus, que porta é essa que se abriu para que alguém pudesse falar sobre a fé de uma maneira tão aberta e de uma maneira tão corajosa como ela falou. Então a Baby é isso, ela continua com aquele estereótipo dela, mas ela prega o evangelho, ela prega de verdade e ela tem de verdade uma coragem de falar de Cristo para muita gente. E essa maneira loucona dela faz com que as portas se abram para ela, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso: eu não quero julgar de forma alguma
a pessoa da Baby, porque ela é de fato uma irmã, é uma pessoa crente, e ela realmente, ela prega o evangelho em lugares que eu e você não podemos ir. Agora, uma outra ponderação que eu quero fazer é, será que esse lugar, o carnaval, é um lugar para um cristão estar? Por quê? Porque ela trouxe ali um comentário a respeito do Apocalipse que eu diria que 99,9% das pessoas não entenderam. Então, assim, até que ponto aquela mensagem de avisar o pessoal do Apocalipse foi entendida? Então, a minha pergunta é, até que ponto as pessoas que estiveram lá compreenderam, né, o que é que ela estava falando? Ela falou de se preparar, que o arrebatamento estaria chegando entre 5 e 10 anos. Para mim, ali é onde ela de fato errou. Porque a Bíblia não nos permite marcar data e nem fazer afirmações desse tipo. Como assim? Jesus vai voltar em 5, 10 anos? Quem falou isso? Nós não somos autorizados a falar a respeito disso em lugar algum. E muito menos num lugar onde as pessoas não vão compreender. Então ficou um clima, porque no momento em que ela começou a falar, a Ivete Sangalo, ela começou a contraditar, dizendo que de forma alguma que nós íamos macetar o Apocalipse, que nós não vamos deixar. Quer dizer, a Ivete Sangalo estava literalmente transtornada ali. Então, o meu questionamento é, será que ela deveria estar lá naquele lugar? Será que depois dela ter cantado as músicas para o povo dançar o carnaval, ela teria de fato autoridade espiritual para mexer com temas como esses? Entendeu? Isso é uma questão que me deixa profundamente intrigado. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa está indo lá, está acontecendo todo tipo de coisa, bebida, droga, todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus. A pessoa vai lá, canta naquele lugar e depois fala de Deus, fala do Apocalipse. Então isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma afirmação definitiva a respeito disso. Agora, uma coisa também eu quero dizer para vocês. Eu estava refletindo muito, eu passei o dia todo refletindo a respeito disso. Na Bíblia, gente, Deus usou pessoas para pregar de maneira louca. Vocês, por exemplo, sabiam que Isaías ficou pregando nu durante 3 anos, andando nu em Israel para profetizar o juízo que viria? Quem em sã consciência pode acreditar que Deus pode usar uma pessoa assim? Nós estamos falando do profeta Isaías, o maior profeta que viu o Messias. Então, eu fico realmente em dúvida e até com temor de afirmar, né, que ela cometeu um erro de estar lá, porque Deus usa de pessoas diferentes em lugares diferentes. Agora, que a Ivete Sangalo, ela teve uma reação que eu, olhando para os olhos dela, eu percebi ali algo espiritual muito forte. Ou seja, a Baby, ela cutucou. Isso é o que me faz pensar se realmente Deus não poderia estar usando a Baby para entrar dentro do covil do diabo, para preparar uma palavra e falar sobre um evento que vai acontecer. E eu creio que é possível que seja em breve. Entendeu? Então, o que eu penso ali, gente, é que Deus pode estar usando. E ela falou com coragem, intrepidez, e aquele povo que está lá, muito provavelmente nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Apocalipse é um nome que é muito comum, não é?
Mas você falar de arrebatamento, quem sabe as pessoas que estão lá não vão depois sair de lá para pesquisar o que seja o arrebatamento e por conta disso se convertam e saiam daquela vida e se convertam efetivamente, sejam libertos para servir a Cristo. Então agora, o que eu percebi é que aquela zombaria e que aquela afronta foi uma resposta, né, que o mundo espiritual deu a ousadia da Baby falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. E ela, quando a Ivete começou a falar, a Baby aumentou a voz para que ela não perdesse, né, a oportunidade. Ela falou: quem tem ouvidos ouça, vocês se preparem, porque o arrebatamento, eu acho que o que ela errou aí foi essa coisa dela falar que o arrebatamento está entre 5 e 10 anos, porque ninguém está autorizado para isso. Porém, isso não retira o fato de que ela teve uma intrepidez e aproveitou uma oportunidade para falar para um público que ninguém ali está acostumado a ouvir falar a respeito da coisa de Jesus. E quando você olha para o rosto da Ivete, ela ficou transtornada. Não, nós não vamos deixar. Como assim não vamos deixar? Como se alguém pudesse impedir, né, o apocalipse de acontecer. No entanto, quando você traz uma mensagem assim, você corre o risco de que, se não acontecer, as pessoas que ouviram vão descredibilizar a mensagem. Por isso que eu sempre digo, não falem de data. As pessoas me perguntam praticamente diariamente: pastor, Jesus está voltando, você acredita que nós podemos estar vivendo próximo do arrebatamento? Eu acredito que sim, mas eu sempre digo, eu não afirmo isso, porque pode ser que não aconteça, pode ser que demore um pouco mais, entendeu? Então, sim, houve ali um confronto no mundo espiritual, e eu creio, viu, gente? Eu creio que às vezes eu chego até a pensar, será que foi sábio por parte da Baby chegar lá e falar sobre essas coisas? Por outro lado, houve uma batalha espiritual tremenda, e só a repercussão que está acontecendo hoje, gente, todas as mídias sociais falando disso, não é só o evento que aconteceu ali. Você já pensou que por causa desse negócio, milhões e milhões de pessoas vão estar ouvindo falar sobre o arrebatamento? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo os reacts, né? Pegam o que aconteceu e botam nos seus Instagrams e comentam. Vocês já pensaram que Deus pode estar usando dessa situação para levar a mensagem do arrebatamento para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, principalmente nas nações que falam português? Então, gente, eu estava ali mesmo, no primeiro momento, com uma atitude crítica. Poxa vida, o que ela tinha que ir lá no carnaval? O que ela tinha que ir lá para se misturar com pessoas que não querem ouvir aquela mensagem? E por outro lado, eu falei, meu Deus, essa repercussão inteira que está acontecendo. Então a Bíblia mostra que Deus usou profetas que eram diferentes. João Batista foi diferente. Foi um cara que viveu no deserto, vivia vestido com pele, né, de animais, comendo gafanhotos. E a verdade é que Deus, quando Ele quer levantar alguém para trazer a sua mensagem profética, Ele traz. E o que me deixou assim mais impactado é que, primeiro, ficou claro ali que ela incomodou. E se ela incomodou, é porque o reino das trevas se incomodou. E em segundo lugar, ela falou sobre um nome, uma palavra, arrebatamento, que é uma palavra que é completamente desconhecida da grande maioria das pessoas no Brasil. Entendeu? Eu acredito, olha ali, o Serginho está falando, eu espero que tenha chegado a pessoas desviadas. Eu também espero. Então veja, essa primeira palavra é uma palavra de despertamento para os crentes, que está cheio de crente dormindo aí. Segundo, é uma palavra de despertamento para os desviados. Entendeu? Então,
essa palavra que Jesus está voltando em breve é uma palavra que pode ser realmente um chamamento da parte de Deus para as pessoas desviadas. E também para os não crentes, porque, gente, é um palanque, embora aparentemente, né, a Ivete tenha humilhado ela, assumido a autoridade, o que nós sabemos é que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Essa mensagem foi pregada para milhões de pessoas, porque aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviram e terão oportunidade. Ali é o ninho das cobras. Ali todo tipo de vazão da carne, como diz a própria festa, né? Carnaval, festa da carne, estava acontecendo ali. Mas a internet não fala de outra coisa hoje, gente. Já perceberam isso? Que tá todo mundo fazendo react. Aliás, eu quero pedir a vocês, quando vocês terminar essa live aqui, usem do aviãozinho para mandar para muita gente, porque eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para pregar a respeito da volta de Jesus para pessoas que jamais estariam abertas para entrar numa igreja ou até mesmo para assistir um vídeo no YouTube de um pastor como eu, de um pastor tradicional. Mas a Baby eles vão ouvir, porque ela, daquele jeitão dela, ela falou direto e reto, sem dourar a pílula, falou abertamente a respeito da volta de Cristo. E hoje eu confesso que eu variei de opiniões, né? Por um lado eu achei que ela tinha sido infeliz, que aqui não era lugar para trazer esse tipo de mensagem, mas depois eu falei, meu Deus, olha só a repercussão que está tendo. Quantas pessoas estão ouvindo falar de arrebatamento? Eu imagino que vai ter muita gente falar arrebatamento, tá falando do quê, né? E vai pesquisar, vai lá no Google procurar arrebatamento, cai numa mensagem do pastor Lamartine. Vocês já imaginaram quantas pessoas vão ter acesso a mensagens sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus? Por causa disso que a Baby fez, então eu confesso para vocês, gente, que eu tenho temor para não afirmar de tudo. A única coisa que eu diria ali que ela não deveria ter feito é marcar uma data, que Jesus ia voltar de 5 a 10 anos. Por outro lado, é que alguém falou aqui, ó, ela não deu uma data, ela deu um período de tempo para gerar nas pessoas aquela sensação de urgência, né? Como o Serginho está falando, é como nos tempos de Noé. Sim, a Bíblia diz que nos tempos de Noé as pessoas casavam, se davam um casamento e não ouviram a mensagem de Noé falando sobre o dilúvio. E veio o dilúvio e as pessoas então morreram porque não deram ouvidos. Só que eu creio que nós estamos vivendo num período, presta atenção que eu estou falando, do grande avivamento, e Deus vai fazer coisas diferentes. Deus vai usar pessoas diferentes para pregar e entrar em lugares que os crentes tradicionais não entram. Então a minha palavra para todo o povo cristão, para as lideranças cristãs, não critiquem, nós podemos até questionar com certo respeito, mas fazer uma crítica direta para alguém que pregou sobre arrebatamento, nós não podemos fazer. A Lília fez uma observação muito importante aqui, ela falou, fale do arrebatamento. Talvez você que tenha entrado aqui está dizendo, meu Deus, mas o que é o arrebatamento? Inclusive no UOL estava dizendo assim, Ivete Sangalo faz parar, né, as trombetas do Apocalipse. Não, gente, as trombetas do Apocalipse não podem ser detidas. Não podem ser detidas. E a Bíblia diz que quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados no original é harpazo, que significa arrancar com certa violência aqui da terra para o encontro com os senhores nos ares. Isso está muito próximo de acontecer, meus irmãos. Então, não podemos marcar data em hipótese alguma, porque senão você gera
descredibilidade. Não podemos marcar datas. Preste atenção, não marque datas, mas você olhar para o que está acontecendo, para os sinais que estão acontecendo e dizer: Jesus disse, olha, vocês olhem para a figueira, quando ela estiver florescendo, que está próximo o verão, da mesma forma, quando estes sinais estiverem acontecendo, não passará uma geração sem que eu venha. Então Jesus, ele deixa claro que nós podemos sim discernir que está chegando a hora. O que nós não podemos fazer em hipótese alguma é dizer a data, quando vai acontecer. Da data, ao ano, isso tudo é caminho de erro. E caminho de erro, e quando erra, é isso que o diabo quer. Ele quer efetivamente fazer com que as pessoas que não creem, depois estão dizendo, tá vendo, esses crentes aí estão falando de coisas que não vão acontecer. Agora, o que eu entendo, gente, é que houve uma grande batalha espiritual lá. Clara, porque a Ivete, a Baby pregou, e parece que a Ivete se sentiu no direito de rebater, porque era como se fosse a mensagem do Deus da Bíblia contra o entendimento que ela tem sobre vida, sobre uma série de coisas. Por isso que ela chegou e falou, não, eu não vou deixar o Apocalipse, nós vamos macetar o Apocalipse. Não, ninguém vai macetar o Apocalipse, porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus, da maneira que deve acontecer. E o que eu quero dizer para vocês é que, na minha humilde opinião, houve uma batalha espiritual tremenda, mas o reino de Deus saiu vencendo, porque a palavra foi pregada, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe as palavras do pastor Lamartine? Não é de agora que o pastor Lamartine fala sobre arrebatamento e sobre a volta de Jesus. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver várias pregações do pastor Lamartine. Ele se especializou nesse tema, né? É um homem de Deus. Eu mesmo acompanho o pastor e suas mensagens há muito tempo. Então, o pastor tem credibilidade e autoridade para falar as palavras que falou sobre esse tema, como sempre falou, como sempre abordou. Então, meus irmãos, eu concordo plenamente com o pastor, com todas as palavras que ele disse aí. Deus tem as suas multiformas de trabalhar, Deus é estrategista. E eu acredito que Deus permitiu Baby Consuelo, Baby do Brasil, ir ali e falar essas palavras. Nada ali foi por acaso, porque todo mundo hoje só fala desse episódio. O Brasil só fala nisso. Todas as redes sociais falam nisso. Então, quantas pessoas não foram alcançadas por conta desse episódio? Quantas pessoas não ficaram com a pulga atrás da orelha ou interrogações na mente e querendo saber o que é arrebatamento? As pessoas que não conhecem, no caso, né? E as que já conhecem sabem que aquelas que estão afastadas só fez potencializar o receio que elas têm de ficarem aqui no dia que esse episódio acontecer, o arrebatamento. Então, meus irmãos, foi estratégia de Deus. Deus sabe o que faz. Foi evangelismo do céu, né? A palavra de Deus, a palavra dele não volta para ele vazia. Então, esse episódio foi de Deus. Ivete Sangalo, gostando ou não, foi dita a palavra do céu. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como esse você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que esse vídeo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça,
o Verbo é de Deus. Até lá.